Bom, pega a sua Bíblia aí, abre ela em 2 Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala One Flow School. É isso aí. Em breve nós vamos lançar as inscrições da One Flow School, tá? Se você não faz parte, é o nosso treinamento para você aprender mais de Deus, aprender mais dos dons, a ser líder, a ser evangelista, a ser missionário, a ser intercessor, a ser servo. É bênção na sua vida. Quem vai se inscrever na School esse ano? Deixa eu ver. Se inscreva, cara, tá? Bênção de Deus. 2 Samuel capítulo 6. Deixa aberto aí no colo, faz silêncio agora. Isso, olha aqui para mim, a gente já vai ler. Saia do celular, para de falar com o crush. Agora é hora de prestar atenção em Deus. Isso, eu vou esperar o silêncio. Pedir para o pessoal da iluminação ligar as luzes da igreja, por favor. Isso. Bênção. Bom, a gente, semana passada e nas outras semanas, nós temos estudado sobre uma série de mensagens chamada Bora Ter Uma DR. Quem lembra dessa série? Deixa eu ver. A série acabou semana passada. Mas hoje a gente vai dar seguimento, não à mesma série, mas a algo que tem a ver com o que a gente aprendeu. Se você não estava aqui, a gente estava falando sobre o nosso relacionamento com Deus. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, só que de maneira um pouco diferente. Nas últimas semanas a gente falou como melhorar o nosso tempo com Deus, o que fazer na presença de Deus, como priorizar Deus na nossa vida. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a presença de Deus, sobre o que ela causa quando ela chega. Depois que a gente se tornou constante na presença de Deus, começou a buscar Deus todos os dias, começou a ler a Bíblia, começou a jejuar, começou a colocar Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus se agrada disso, e a presença de Deus chega próximo da gente, mas dentro da gente. Nós somos o templo da presença de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre o que acontece quando a presença de Deus chega, e como eu devo reagir quando a presença de Deus chega na minha vida, e o que a presença de Deus causa na minha vida. Porque você que já conhece Jesus, você sabe que você era uma pessoa antes de Jesus, e hoje você é outra pessoa, mesmo tendo 12, 13, 14, 15 anos, eu não sei quantos anos você tem, mas eu vi muitos adolescentes, inclusive de 13 anos, que antes de Jesus eram uma pessoa, e depois de Jesus se tornaram outra pessoa. E é interessante que a gente vê isso até na história. Quando você vai ler o seu livro de história lá no colégio, alguém gosta de estudar história? Deixa eu ver. Deus abençoe vocês, porque eu odiava estudar quando eu era adolescente, né? Quem odeia estudar? Deixa eu ver. Oh Deus, derrama a bênção do estudo hoje. Amém. Mas quando você vai estudar história, você pega lá o livro de história e vai ver quando aconteceu tal guerra, quando aconteceu tal fato na humanidade. Geralmente tem lá tantos anos antes e depois de quem? Antes de Cristo, o mundo era uma coisa. Depois de Cristo, o mundo era outra. Mas aí o cara que não é crente direito pode falar, não, mas quem revolucionou mesmo agora foi a tecnologia. Jesus, com 12 pescadores, que não tinham estudo, sem internet, sem carro, sem nada do que a gente tem, conseguiu mudar a história do mundo. Não há ninguém mais revolucionário, não há ninguém mais importante na história da humanidade do que Jesus Cristo, Filho de Deus. A nossa história é uma antes e uma depois de Cristo, e se você veio aqui hoje e ainda não tem uma história depois de Cristo, em nome de Jesus você vai conhecer Jesus hoje. E não é a palavra de um pastor, uma igreja, nós cremos que Jesus fala.
E hoje nós vamos ver o que acontece quando a presença de Deus chega. Amém? Amém ou não? Amém. Vamos prestar atenção aí na palavra de Deus. Vamos lá. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, a palavra de Deus diz o seguinte, faz silêncio aí. A palavra de Deus diz o seguinte: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que fica em uma colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por esse ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até a mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, contudo serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o fim da sua vida. O texto que a gente leu, ele é longo, mas eu creio que Deus tem coisas boas reservadas para nós. Inclusive, equipe, eu não esqueci, está reservado para depois. Mas vamos seguir aqui, vocês já vão entender uma surpresinha que a gente vai fazer. Hoje a gente vai conversar sobre valorizar a presença de Deus. Quantos querem valorizar a presença de Deus? A gente falou, nós vamos aprender o que acontece quando a presença de Deus chega. E esse texto aqui, ele fala sobre a Arca da Aliança. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava a presença física de Deus diante do povo de Israel.
Deus havia dito para Moisés construir uma arca com querubins em cima dela, que são anjos do Senhor, e que dentro da arca tinha alguns utensílios que Deus tinha usado para abençoar a vida de Moisés e para fazer o povo de Israel chegar à terra prometida. Estava lá, e a Bíblia conta que essa arca representava a presença de Deus no meio do povo. Hoje nós cremos em Jesus e o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Mas naquela época não era todas as pessoas que criam em Deus que recebiam o Espírito Santo. O templo, depois que o filho de Davi construiu o templo, representava a presença de Deus na terra. Na época de Davi ainda não havia o templo, mas já tinha a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Ou seja, eles tinham algo preparado para representar a presença de Deus no meio do povo. E a Bíblia conta que aquela arca não era simplesmente um objeto, Deus simplesmente falou para eles criarem um objeto. Não, ela realmente levava a presença de Deus, Deus abençoava, como uma representação mesmo. E ela não podia ser levada de qualquer jeito para os lugares, já que ela representava a presença de Deus. Eu não vou levar a presença de Deus de qualquer jeito, como se fosse a minha mala do colégio. Então, a Bíblia conta que a arca deveria ser levada com 2 varas no ombro de vários sacerdotes, de vários levitas, e essas varas ficavam em argolas e eles levavam a arca dessa maneira. Você já vai entender por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com a sua vida e com viver a presença de Deus. Bom, eu trouxe esse contexto para você entender o que estava acontecendo aqui nesse texto que nós lemos. Nesse texto, a Bíblia nos conta um pouquinho que Davi foi buscar a Arca da Aliança para trazer para Jerusalém. O que isso significa? Significa que Davi valorizava a presença de Deus. Davi havia se tornado rei de Israel há pouco tempo. Saul era o rei antecessor a Davi, e a arca havia sido esquecida durante o reino de Saul. Durante os 40 anos de reinado de Saul, Saul quase nunca se relacionou com a presença de Deus através da arca. A arca ficou esquecida na casa de um irmão que ficou responsável por cuidar da presença de Deus. E durante 40 anos o povo de Israel estava vivendo sem a presença de Deus no meio deles, porque o seu líder não valorizava a presença de Deus. Saul não era um homem segundo o coração de Deus, ele não buscava Deus com todas as suas forças, tanto que logo que ele começou a reinar e começou a fazer uma série de besteiras, Deus falou para ele: eu já escolhi outro homem que será segundo o meu coração, e esse homem era Davi. Davi era um homem que valorizava a presença de Deus, e assim que ele começa a reinar, ele vai lá e conquista Jerusalém, e logo que ele torna Jerusalém a capital do reino de Israel, que está aí até hoje, está tendo um monte de treta lá, mas isso é outra história. Ele conquista Jerusalém, e a primeira coisa que ele faz depois disso é levar a Arca da Aliança para lá. O que isso representa? Que Davi valorizava a presença de Deus. Davi entendia que a presença de Deus não era simplesmente uma arca esquecida na casa de um irmão. Ele entendia que a presença de Deus, como nós falamos no começo, ela muda as nossas vidas. Nós somos um antes de Deus e outros depois de Deus. E Davi sabia disso. Ele sabia que nós fomos criados para se relacionar com Deus, que em Deus nós descobrimos o nosso propósito. Quantas vezes nós não sabemos para onde ir, o que fazer de faculdade, o que vai ser da minha vida, e em Deus nós encontramos propósito. Ele diz que o primeiro propósito é adorar a Deus, amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e em segundo é amar o próximo como a mim mesmo. Mas além desses propósitos, Deus tem um propósito específico para cada pessoa. E Deus tinha um propósito para Davi, que era ser o rei de Israel e conduzir o povo até a presença dele e a conquistar a terra prometida. E a primeira coisa que Davi fez para cumprir o propósito dele foi valorizar a presença de Deus. Ele pegou a arca
e trouxe para a cidade de Jerusalém. E aqui a gente aprende algo muito importante. Se nós queremos ter um propósito de vida, ter uma vida abençoada, nós precisamos valorizar a presença de Deus. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei afastado de Deus, e minha Bíblia estava quase pegando teia de aranha no meu quarto. Eu não estava valorizando, mas um dia Deus me encontrou. Quando eu tinha de 13 para 14 anos, Ele me visitou no meu quarto, e a minha vida foi transformada. E eu não sei como você chegou hoje, mas Deus está te chamando: ei, valorize a minha presença, que eu vou fazer algo novo na sua vida. Amém? Quantos querem valorizar a presença de Deus? Deixa eu ver. Por isso, a primeira coisa que a gente aprende sobre como valorizar a presença de Deus, está ali do versículo 3 em diante, onde a Bíblia começa a contar a história de como Davi começou a trazer a arca para Jerusalém. E ali nós vemos que Davi não seguiu as instruções que Deus tinha dado para Moisés. Deus tinha dado para Moisés a instrução de: quando você for carregar a arca, coloque as varas da arca da aliança, se consagrem e carreguem elas nos seus ombros, com as suas mãos. Mas Davi simplesmente pega a arca, por mais que ele valorizasse a presença de Deus, eu não sei se ele tinha esquecido dessa regra, ou se ele não sabia essa regra, mas ele pega uma carroça nova, tipo um carro novo na época. Talvez o seu carro seja uma carroça, né? Mas a carroça na época era boa, era uma coisa boa. E ele comprou uma carroça nova, uma BMW, para levar a arca da aliança. Só que não era o jeito que Deus tinha pedido. E aí ele vai lá e coloca a arca da aliança na carroça. E a Bíblia diz que Uzá e Aiô, olha aí que nome bonito. Se minha filha fosse menina, ia ser Uzá, né, amor? Não, né? Imagina só a coisa, enfim. Mas Uzá e Aiô estavam lá, carregando a arca da aliança na carroça. E aí a Bíblia conta que os bois que estavam indo na frente na carroça, eles passaram em algum buraco, em algum terreno difícil, tipo boqueirão assim, sabe? Já andou no carro do boqueirão, que você vai assim, ó? Enfim, ou no Inter 2, né? Para você que é pobre igual nós, é isso aí. No Inter 2 você vai lá atrás, bênção de Deus, pulando. Enfim, os bois começaram a pular, e a Bíblia diz que a arca cai da carroça, e aí Uzá estende a mão e toca na arca para segurar, para não deixar a arca cair no chão. E aí a Bíblia diz que quando ele encosta na arca, Uzá morre. E aqui está a primeira lição para nós, se nós queremos valorizar a presença de Deus. Nós devemos ser reverentes. Repete assim comigo: eu, mais alto que você não está no velório, eu preciso ser reverente. O que é reverência? É respeito. É não entrar de qualquer jeito na presença de alguém. Por exemplo, se um dia você for para um tribunal, espero que você não vá. Não faça nada para ir no tribunal, tá bom? Enfim, mas se um dia você for, você não vai poder chegar lá de chinelo, todo desajeitado, falar com o juiz: e aí, mano, resolve as fitas aí para mim. Não, o juiz entra, todos têm que ficar de pé. Até no seu colégio militar é assim. Quem estuda no colégio militar? Deixa eu ver. Você chega, você bate continência, você canta o hino. Ai de você se você sai da formação ou vai com o cabelo desajeitado. O que significa respeito? Respeito às autoridades, respeito à pátria. Você não vai chegar de qualquer jeito. Ou numa coisa mais rotineira, você vai lá ter o seu date. Quem quer ter um date aí? Jesus, traz a morena para mim, pai. A minha Deus já trouxe, ela é maravilhosa. Mas é coisa bonita. Eles gostam de você, né, amor? Vocês viram a barriga dela? Tá gigantesca. Não encosta em rapar, é igual a arca da aliança. Brincadeira. Mas enfim, você vai no date
Você não vai de qualquer jeito. Pelo menos eu espero, né? Pelo amor de Deus, passa um desodorante em nome de Jesus, amém? Quantos recebem essa palavra? Não levanta o braço, você não passou, tá? Você não vai de qualquer jeito. Você se arruma, você vai bonitinho, eu raspo a minha careca. Imagina na presença de Deus. Você não pode se apresentar na presença de Deus de qualquer jeito. Se você quer ter experiência com Deus, não adianta simplesmente ler a Bíblia, jejuar, vir no culto, colocar Deus em primeiro lugar, ser constante, todas essas coisas que a gente falou nas últimas semanas, se você não entra na presença de Deus com reverência, com respeito. É interessante que a gente vê que usar simplesmente por encostar na arca, e ele estava com boas intenções, ele não queria que a arca que representasse a presença de Deus caísse no chão, e ele vai lá e mete a mão na arca, e a Bíblia diz que ele morre, e depois disso a Bíblia diz que Davi ficou alarmado, ele falou, ué, por que ele morreu? Ele estava com boas intenções, só que deixa eu te dizer uma coisa, na presença de Deus não adianta apenas ser bem intencionado, tem que fazer a coisa certa do jeito certo, porque o inferno está cheio de gente bem intencionada, mas por que Deus matou Uzá por encostar na arca? Deus é santo, faz silêncio aí, ó. Deus é santo. O que significa santidade? Separação. Deus é separado do pecado, Deus é totalmente outro. É interessante que a Bíblia fala que os olhos de Deus passam pela terra, isso são tudo figuras. A gente não sabe necessariamente como é Deus. Claro, ele se representou na forma humana em Jesus, várias vezes na Bíblia ele se representa como um homem vestido de branco ou de outras maneiras, mas ninguém nunca viu a Deus. Ele é totalmente outro, ele é separado do pecado, ele não está aqui nessa bagunça. Ele é outro, ele é santo, ele é separado, ele é o criador de tudo. Se na presença de um juiz, se no meu date, se no meu colégio militar, eu me arrumo e não me apresento certinho para Deus, não me apresento de qualquer jeito diante dessas autoridades, imagina diante de Deus. Se você se arruma para bater continência, se você se arruma para se encontrar com a pessoa que você gosta, se você se arruma para ir para um tribunal, que dirá na presença de Deus, você não pode vir de qualquer jeito. Se nós queremos valorizar a presença de Deus nesse lugar, nós devemos ser respeitosos, ser reverentes. Eu ouvi uma história semana passada de uma pastora, ela estava contando para a gente que no ministério de adolescentes dela, a galera vem aqui para frente e começa a pular e adorar a Deus, e não há problema nisso, porque mais para frente a gente vai ver que Davi, quando pegou a arca, estava dançando, estava feliz, estava igual nós aqui. O problema não é esse, o problema é quando a gente esquece na presença de quem nós estamos. E aí ela disse que ela estava ministrando louvor, cantando, e os adolescentes começaram a pular e se alegrar de tal maneira que eles foram lá e derrubaram a pastora no meio do culto. Você imagina como estava a bagunça? Isso é falta de respeito, é falta de reverência à presença de Deus. Tem outra história da menina que deu a visão aqui do ministério, a visão do rio. Quantos lembram dessa visão? O nome é One Flow, porque uma menina de 16 anos viu um rio de adolescentes que passava pela cidade e transformava a vida das pessoas, igual a Ezequiel 47. E ela me autorizou a contar essa história. Antes dela se converter, ela vinha para este lugar sem reverência nenhuma. Ela falou que ela vinha com o namorado dela, e durante a palavra ela ficava com o namorado dela aí pelos cantos da igreja. Ela falou: pastor, tinha vezes que eu bebia antes de ir para o culto e fumava, e eu chegava chapada no culto. Eu já vi uma menina de 13 anos chegando aqui no culto bêbada, há alguns anos atrás.
E por que eu estou citando isso? Porque nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Às vezes você tem boas intenções, você vem aqui querendo buscar a Deus, mas você não recebe a bênção de Deus por não respeitar a presença de Deus. Vou dar dicas práticas, como é que eu posso respeitar a presença de Deus? No meio do culto, sai do celular, para de falar com seus amigos, não coloca o pé aonde a gente coloca a ceia do Senhor. Na hora do louvor, não fica sentado, você está diante do rei. Na hora da palavra, não fica circulando, não tem banheiro em casa não. Você está na presença do rei. E não é que Deus é chato, não é isso. Deus quer falar com você, mas às vezes você não escuta porque você está distraído. Você está distraído. Você está na presença do rei. Inclusive quando nós servimos também, a gente tem a desculpa, não, eu estou servindo, e vai correndo para cima e para baixo sem reverência nenhuma na presença de Deus. Nós estamos na presença do rei. E é interessante que quando nós respeitamos isso, Deus nos transforma. A menina que chegava chapada no culto, que vinha com o namorado para ficar com ele no culto, um dia se converteu na pregação. E Deus deu a visão do ministério inteiro para aquela menina, porque ela decidiu ter reverência. Imagina se aquela menina não tivesse tido reverência o suficiente, talvez tudo que nós estamos vivendo como ministério nos últimos anos não teria acontecido. Deus deu uma visão para ela, o rio de adolescentes passando pela cidade, e está acontecendo. Você está vendo? Quem aqui é do ministério há mais de 2 anos? Levanta a mão. Você está vendo que depois da visão dela, esse lugar está ficando lotado? A gente não está fazendo nada de diferente. Eu continuo pregando do mesmo jeito, a minha equipe continua a mesma, eu continuo falando as mesmas coisas, está tudo igual. A diferença é que uma menina decidiu ser reverente na presença de Deus, e Deus se revelou para ela. E hoje, se Deus está visitando você, é porque uma menina que vinha chapada para o culto, decidiu parar de ser irreverente e respeitar a presença de Deus. Quantas coisas de Deus você está perdendo pela sua falta de respeito? Pela falta de respeito à presença de Deus, pela falta de respeito às autoridades, daqui, da tua escola, da tua casa. Respeita. Ah, mas tal pessoa não merece respeito. Eu não faço por merecimento, porque eu não mereço nada também. Eu faço porque eu respeito a presença de Deus. Como é que os pais respondem para o pessoal de colete quando ele pede para você sentar um pouquinho mais para lá? Respeito. Nós estamos na presença de Deus. E quando nós respeitamos a presença de Deus, Ele nos visita. A Bíblia diz depois que Davi consertou o erro dele. Ele viu que ele tinha errado, que a arca da aliança não era para ser transportada numa carroça. Então ele vai e faz como Moisés disse, e a bênção de Deus vem sobre ele. A bênção de Deus vem sobre nós quando, além de sermos bem intencionados, nós somos respeitosos com a presença de Deus. Amém? Quantos concordam com isso? Deixa eu ver. Essa é a primeira coisa. Você quer valorizar a presença de Deus? Respeito. Respeito. Claro que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso melhor amigo, mas Ele não é qualquer um, Ele é Deus. A segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina está depois do erro de Davi. Primeiro ele errou, faltando com respeito, mas ele valorizava a presença de Deus. E aí ele fica sabendo que depois da primeira tentativa dele de pegar a arca ficou na casa de um irmão chamado Obed-Edom. E no versículo 11 e 12, a Bíblia diz o que acontece na casa de Obed-Edom e quanto a arca está lá.
A Bíblia diz: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. A primeira coisa é: seja reverente. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que quando a presença de Deus chega, a bênção de Deus chega. A Bíblia diz que depois do erro de Davi, a arca ficou na casa de Obed-edom, e que a família dele começou a ser abençoada a tal ponto das outras pessoas verem a bênção na casa dele e irem comentar com o rei, porque Davi tinha meio que desistido de ir atrás da arca depois da morte de Uzá. Mas aí chega o rei Davi: você tem certeza? Olha a casa de Obed-edom, tudo que ele faz está sendo abençoado, ele está prosperando, Deus está cuidando dele, é nítido que tudo mudou. A segunda coisa que nós vemos é que quando a presença de Deus chega, nós somos abençoados. E claro, nós cantamos aqui, nós não queremos apenas as bênçãos de Deus, nós queremos estar na presença dEle. E a principal bênção de Deus, quando Ele chega, é estar na presença dEle. É maravilhoso quando Jesus chega na vida de alguém. Você vê a diferença. Igual aconteceu com Obed-edom. Eu lembro de uma irmã aqui da nossa igreja. Ela não conhecia Jesus. Ela resistiu durante muitos anos à presença de Deus, mas ela começou a ver na vida dos filhos dela o que Jesus estava fazendo. Enquanto os filhos dela, adolescentes, jovens, estavam fazendo tudo certinho, buscando a Deus, indo bem no colégio, e quando indo mal, se esforçando para ir melhor, depois arranjando profissão, tendo propósito, tratando bem as pessoas, cuidando de gente, transformando pessoas, sendo usado de 1000 maneiras na vida de outras pessoas, ela começou a perceber: opa, tem alguma coisa diferente na vida dos meus filhos. Depois de um tempo, essa mulher vem aqui e começa a participar dos nossos cultos, mas ela participava da cantina lá fora. Ela ficava lá fazendo comida, para quando os adolescentes saírem do culto, eles iam lá comer. Só que aquela não foi uma simples cantina. Conforme ela foi conhecendo a Jesus e conhecendo as pessoas da igreja, a cantina virou o sustento dela. Ela estava desempregada, sem o que fazer, e um pastor de igreja falou: olha, vem aqui, nós vamos te ajudar, faz a cantina aqui do nosso ministério. Ela começou a ser sustentada. Depois de um tempo, mesmo sem se converter, só de estar no lugar da presença de Deus, ela estava precisando ir para um apartamento, e ela precisava de um fiador para poder alugar o apartamento. Fiador tem que ser uma pessoa que já tem uma casa própria, um imóvel, e não era o caso dessa mulher. E aí outro pastor da igreja chega e fala: eu vou ser o seu fiador, porque eu estava lendo a Bíblia, e Deus disse: eu tenho que cuidar de você. Depois de um tempo, essa mulher, o coração dela começa a se derreter aos poucos. Ela era cheia de dívidas, muitas dívidas, estava devendo para muita gente, devendo um monte de R$1.000 por aí. E aí Deus toca o coração do filho dela. Ele estava lendo Colossenses, que diz que Jesus pagou toda a escritura de dívida da nossa vida na cruz, e com Jesus, tudo que a gente devia para Deus foi perdoado. E aí Deus toca o coração daquele menino para pagar as contas da mãe. Ele vai lá e limpa o nome da mãe que estava sujo há 20 anos. Depois disso ela se converte. Não teve mais como. Quando a presença de Deus, a bênção de Deus começa a chegar, as dívidas dela foram pagas, o sustento dela veio. Depois ela precisou de outro apartamento, conseguiu outro apartamento. Depois ela queria ir para o Egito, conhecer as raízes da vida dela, porque ela é árabe, conhecer cristãos egípcios, e no culto da nossa conferência ela ganhou a viagem para ir para o Egito, conhecer o retiro do Egito, que eu contei para vocês semana passada. A bênção de Deus está repousando. E mais, essa mulher é minha mãe. Olha só que bênção, você pode aplaudir Jesus?
Quando a presença de Deus chega, tudo muda. Tudo muda. Você está esperando o quê? Para ser reverente? Mas a bênção maior que eu vi na vida da minha mãe, que eu vi na vida do meu pai, que eu vi na minha vida, que eu vi na vida das minhas irmãs, que eu vejo na vida da minha esposa, e vou ver na vida da minha filha, e vejo na vida de vocês, é a mudança do interior. Nós mudamos o nosso jeito. Antes irados, agora calmos. Antes ansiosos, agora em paz. E mesmo em meio à ansiedade, Deus visita, porque onde a presença de Deus está, tudo prospera. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel 47, que é o texto do rio, onde o rio fluir, tudo viverá. Tudo ganha vida, tudo é transformado, tudo é curado. E em nome de Jesus, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas a presença de Deus está aqui, e você vai sair daqui transformado. Nós temos que ser reverentes, e nós temos que saber que quando nós somos reverentes, a presença de Deus vem e nos abençoa. Terceira lição que esse texto nos traz. Depois que Davi fica sabendo de Obed-edom, ele fala: eu vou tentar pegar a arca de novo. Só que aí ele não foi pegar a arca de qualquer jeito. Ele abandonou a carroça. Ele foi atrás das varas da arca da aliança. E ele começou a fazer uma procissão de fé muito diferente. Olha só os detalhes de novo do que a gente leu. No versículo 12 em diante: então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. No versículo 17 diz: eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e deu um arroz com um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu para a sua casa. A Bíblia conta que Davi fez diferente. Ele colocou as varas no lugar certo, os levitas foram levando a arca, só que dessa vez a cada 6 passos que eles davam, você imagina só, eles não estavam de carro, eles estavam indo a pé até Jerusalém, eles estavam indo a pé até outra cidade. A cada 6 passos que eles davam com a arca da presença de Deus, eles sacrificavam um animal. Será que demorou? E por que eles sacrificavam? Porque Jesus ainda não havia vindo. Jesus fez o sacrifício de uma vez por todas. Eu e você pecamos e merecemos a morte. Jesus foi e sofreu a minha e a sua morte, para perdoar as nossas dívidas, para perdoar as nossas culpas, e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Isso ainda não havia acontecido. Então, os sacrifícios de animais representavam o que Jesus ia fazer dali a alguns séculos. O sacrifício representava que outro animalzinho estava substituindo os israelitas, porque os israelitas mereciam morrer por seus pecados, mas ele estava sofrendo a morte deles para que eles pudessem se achegar até Deus. E olha só que interessante, quando Davi se toca disso, a cada 6 passos ele sacrificava um animal. A Bíblia diz que ele vestiu um colete sacerdotal de linho. O linho é algo rico até hoje. Sua roupa não é de linho. Linho, a seda, são coisas especiais hoje. Imagina naquela época, Davi vestiu a roupa de linho. A cada 6 passos sacrificava. Mas não só isso, ele disse que ele trouxe a banda da época. Ele trouxe pessoas com símbolos, com tambores, com todos os instrumentos musicais que já aconteciam na época, e começou a festejar a presença de Deus. E a Bíblia diz que ele dançava diante de Deus com todas as suas forças.
E olha só que interessante, muitas vezes a gente acha que ser reverente na presença de Deus não significa poder dançar na presença dele e tal. Não tem nada a ver. Reverência é respeito, é não esquecer onde você está, mas você pode pular, dançar, cantar, porque você está diante daquele que te salvou. Então, se a primeira coisa é ser reverente, a segunda é entender que quando a presença de Deus chega, ela me abençoa. A terceira é que eu tenho que dar o meu melhor para Deus, eu tenho que cultuar a Deus com alegria. É por isso que você chega aqui no culto e a gente começa com música agitada, alegre. Não é simplesmente porque a adolescente precisa gastar energia. Não é porque a gente está tentando copiar uma balada para ver se os adolescentes do mundo conseguem vir para a igreja. Não! A gente faz festa porque a gente quer dar o nosso melhor. A gente busca a melhor iluminação, o melhor som, o melhor telão, os melhores instrumentos. Mas mais do que isso, pessoas que estão conectadas com Deus e vão levar a igreja a adorar a Deus com todas as suas forças e com alegria. Isso faz diferença. Quando nós valorizamos a presença de Deus, a alegria começa a tomar conta de nós. Sabe, eu amo essa geração de adolescentes que busca Deus, que gosta das músicas introspectivas, que gostam da presença de Deus, das vigílias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a música agitada também é momento para estar com Deus. Porque Ele me deu vida, Ele me deu alegria, eu posso pular e cantar porque Ele me salvou, eu sou uma nova pessoa, Ele transformou a minha casa, Ele transformou o meu pai, Ele transformou a minha mãe, Ele me transformou minhas irmãs, transformou milhares de adolescentes, e eu vou chegar na presença de Deus e ficar parado? Não, eu vou dar o meu melhor, eu vou aplaudir o nome de Jesus, eu vou fazer festa, amém? A presença de Deus é lugar de festa. E a gente vai fazer uma festa agora. Não está acabando, tá? Ainda está no meio, mas a gente vai fazer uma festa. Eu quero chamar a banda aqui, é surpresa mesmo. Vem. E nós vamos fazer festa. Porque a presença de Deus está aqui. E nós vamos dar o nosso melhor. Olha aqui para mim, para de conversar, olha aqui para mim. Você veio desanimado hoje para cá? Você passou uma semana difícil? Eu passei uma semana difícil. E hoje Deus falou para mim: você precisa se alegrar, porque eu te salvei. A alegria na presença de Deus não tem a ver com as circunstâncias. Não tem a ver se eu estou com dinheiro, se eu estou sem dinheiro, se as coisas que eu quero estão acontecendo ou não estão acontecendo. Se a minha família é incrível ou não. Tem a ver com entender, Deus é bom em todo o tempo. Se está difícil com Deus, imagina sem Deus. Então, eu posso lembrar disso e falar: Ele é o meu Salvador, Ele é a minha força, Ele é o motivo da minha alegria, eu me levanto todas as manhãs e dou glória a Deus, porque Ele me deu mais um dia, Ele cuida de mim, Ele sabe os meus fios de cabelo contado, embora meu seja fácil, mas Ele sabe os seus, Ele cuida de mim, Ele conhece cada detalhe do meu corpo, da minha vida. Como é que eu não vou ser feliz e descansar na presença desse Deus maravilhoso, que sabe até os fios de cabelo de um careca? Eu vou me alegrar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos festejar, porque a presença de Deus está entre nós. Os outros 2 pontos do sermão eu falo semana que vem, que não vai dar tempo. Mas eu vou pedir para você ficar de pé agora, e nós vamos fazer algo diferente aqui. Põe o banco da sua cadeira para trás. Não. E presta atenção aqui. Semana que vem a gente continua. Eu achei que eu ia conseguir pregar os 5 pontos, mas eu falo demais. A gente aprendeu hoje, faz silêncio. A gente aprendeu hoje que se eu quero valorizar a presença de Deus na minha vida, eu tenho que ser respeitoso. Eu tenho que entender que quando Ele chega,
as coisas são transformadas, a minha vida é transformada, mais do que coisas, pessoas são transformadas. E a terceira é que na presença de Deus eu posso ser feliz. Eu não sei como foi sua semana, eu não sei se você canta bem, se você canta mal, se você é crente, se você nem gosta de crente e só veio porque teu primo foi se batizar. Eu não sei, Deus sabe a tua vida. E hoje Ele está dizendo, não importa como estão as circunstâncias, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Esse texto fala, não de que nós somos super poderosos na presença de Deus, não é isso. Tem muita gente que coloca isso no batente do caminhão, achando que é uma coisa meio Pablo Marçal, assim, eu sou a água, né? Não é isso. Tudo posso naquele que fortalece. Paulo estava preso quando ele escreveu isso. Ele estava sofrendo por pregar o evangelho, por pregar a salvação, por curar pessoas. E preso, algemado, ele escreve uma carta chamada a Carta de Filipenses, que o tema é a alegria. Sabe por quê? Porque quando eu tenho Deus, o mundo pode estar pegando fogo. A presença de Deus está dentro de mim e eu posso pular, dançar, cantar. Jesus está comigo. E hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você abrace a pessoa que está do seu lado. Amor, filma isso que vai ser legal. Laura, você também. Vai ser legal. Nós vamos fazer o seguinte. O pessoal do louvor, vocês têm que estar trincando, sem vergonha. Está na presença de Deus. Nós vamos cantar 1000 graus de unção de novo. E Deus vai nos visitar no meio da alegria. Deus não visita só em música do F-Hop do Alessandro Vilas Boas. Eu amo eles. Mas Deus visita em meio à alegria também. Por isso nós vamos cantar o início dessa música abraçados. E quando chegar no refrão, essa igreja vai tremer, porque a presença de Deus está aqui. Amém? Então vamos adorar a Deus. Puxa aí para nós. Vamos lá. Aplaude ao Senhor com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Aleluia, Ele está neste lugar. Ele merece festa. Ele é o Rei da Glória. Quando Ele chega, as coisas são transformadas, as vidas são mudadas. Onde o rio do Espírito Santo de Deus passar, tudo viverá, tudo será curado, tudo será transformado. Aleluia. Triste aí, ficou feliz, deixa eu ver. Jesus ama você, aleluia. Nós vamos orar. E pessoas vão conhecer esse Deus. Eu vou pedir agora. Meu Deus, que loucura, isso foi muito legal. Depois. Tem gente que precisa conhecer Jesus hoje, tá bom? O negócio é o seguinte. Nós vamos orar agora por 2 motivos. Lembra da reverência. Você está na casa de Deus. Quanta gente eu vi perdendo bênção de Deus porque foi embora antes da hora. Calma, Deus tem mais para fazer na vida de muita gente aqui. Primeiro motivo de oração que a gente vai fazer, pode ficar onde você está mesmo, é para você que quer valorizar mais a presença de Deus, que está precisando lembrar dessas verdades que hoje nós falamos sobre reverência, sobre entender que quando Deus chega, a minha vida é abençoada, e eu preciso valorizar mais isso. E a terceira coisa é se alegrar mesmo quando as coisas estão difíceis. E se tem alguém aqui que passou por um dia difícil essa semana, eu quero orar pela sua vida, para essa alegria
invadir a sua casa essa semana. E quando você ficar mal essa semana, você vai lembrar do que aconteceu aqui e vai falar: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. No divórcio dos meus pais, Deus está comigo. Nos problemas na minha escola, Deus está comigo. Nos problemas do meu emprego, Deus está comigo. Deus está com você. Por isso, você é uma dessas pessoas que está passando por um tempo difícil, eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto. Rapaz, a vida de vocês está difícil, hein? Mas vamos fazer o seguinte: se tem alguém, a minha também tá, então é isso aí. Se tem alguém perto de você com a mão levantada, estende a mão sobre essa pessoa e vamos orar uns pelos outros. Se você está com a vida difícil, o outro do teu lado está também, ora você por ele, ele ora por você. E Deus vai nos visitar. Se concentra agora e começa a orar, pedindo para Deus abençoar a vida do seu irmão. Só fala se for para orar agora. Agora é sem conversa, é conversa com Deus e orar pelo meu irmão. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos nos alegrar na sua presença. Tem pessoas aqui que estavam pulando, mas passaram por uma semana difícil. Eu passei por uma semana difícil, mas Pai, obrigado, que a nossa alegria não precisa vir das circunstâncias. Não precisa estar tudo bem para nós estarmos bem. Basta uma coisa estar bem: a nossa conexão contigo, Deus. Nós te amamos, e por isso eu quero pedir por todos os irmãos que levantaram as suas mãos, por todos os irmãos que estão ouvindo a gente em casa, que vão ouvir depois, pelos irmãos que mandam cartas, que estão numa cela, na cadeia, entregando a vida para Jesus. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada um dos meus irmãos, Pai, com alegria, uma alegria que não tem a ver se o governante A ou B está no poder, uma alegria que não tem a ver se está tudo bem na minha casa, uma alegria que vem do Espírito Santo, Deus. Que o Senhor nos tome com a sua alegria hoje, Pai. Nós repreendemos toda ação do inimigo neste lugar e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua paz, derrama o teu amor, derrama o teu cuidado, derrama a tua presença, e que essa semana nós possamos falar como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está comigo, eu sou reverente, eu sei na presença de quem eu estou, e por saber eu não chego de qualquer jeito, mas eu também me alegro, porque eu sei que quem está diante de mim transformou a minha vida. Exaltado seja o seu nome, Senhor. É assim que nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom. Segundo motivo de oração. E aí nós vamos cantar mais uma com festa lá no alto, porque vai ter festa no céu. Amém. Vou pedir o seu silêncio.
Coloca o pad um pouquinho mais baixo. Isso. Boa, meu guri. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Você achou a gente tudo doido. Mas para você ter vindo aqui, geralmente são 2 motivos para a gente pisar na igreja pela primeira vez. Faz silêncio. Ou alguém que você conhece foi se batizar, ou tua vida está tão difícil que você deu uma chance até para os evangélicos te ajudar. Vamos ver, vai que na igreja a zica sai, né? Deixa eu te contar uma coisa, eu não vim te apresentar a igreja evangélica. Ela é bonita, as pessoas são legais, mas eu vim te apresentar Jesus. Não tem a ver com religião. A religião é um meio que a gente tenta se conectar com Deus. Religião significa religar. E por que religar? Porque a nossa conexão com Deus foi perdida. Perdida pelo quê? Quando nós pecamos. O mundo diz que a gente pode fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, com quem a gente quiser. A gente pode ser o que a gente quiser, pode trocar de sexo, pode trocar, faz o que você quiser, o importante é ser feliz. Só que é interessante que na geração que mais incentiva esse tipo de coisa, faça o que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser, seja quem você quiser, é a geração que tem mais depressão, que tem mais ansiedade e que tem mais dificuldade para lidar com a vida. E aí a justificativa que o mundo dá é porque as pessoas não aceitam uns aos outros como elas são. Em parte isso é verdade, a gente precisa aceitar o outro como ele é. Só que, como em tudo no mundo, você não precisa ser crente para ver isso. Tudo tem leis. A física tem leis, por mais que você não goste de física. Você solta alguma coisa, ela cai, porque tem a lei da gravidade. Tudo tem leis. O seu corpo tem um funcionamento. O mundo tem um funcionamento, as estrelas têm um funcionamento, os animais têm um funcionamento. Quem ensina um animal a fazer o que ele tem que fazer? Ele foi programado para isso. Você olha para isso, eu não consigo ter fé o suficiente para acreditar que tudo isso veio de uma explosão. Eu não consigo. Eu não tenho fé para isso. Eu não tenho fé o suficiente para ser ateu. Tem um livro muito bom que diz isso. Se foi uma explosão ou não, eu não sei. Mas eu sei que para as coisas saírem desse jeito, teve um grande artista que fez tudo isso. Só os seus olhos dariam uma enciclopédia do tamanho dessa igreja para estudar os seus olhos. Você sabia disso? Pode avançar a tecnologia, pode vir um monte de coisa, o Criador continua sendo o mesmo. E se tudo tem leis, se tudo tem uma maneira correta e bonita de funcionar, por que o meu comportamento e o seu não ia ser assim? É por isso que Deus diz: ame ao Senhor com todo o seu coração e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Todas as leis de Deus vêm dessas 2 leis. E Ele diz: faça isso, não faça aquilo. Não é porque Deus quer te controlar. Ele te criou, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Quando Ele diz vai por aqui, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é Deus. A Bíblia diz: só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, assim diz o Senhor. Deus sabe o que é melhor. E quando eu e você, no auge dos nossos 15, 16 anos, ou 40, 50 anos, achamos que nós sabemos viver a vida do nosso jeito, afinal o importante é curtir e ser feliz, a gente acha que liberdade é fazer tudo do jeito que a gente quiser. Só que liberdade é conseguir dizer não para aquilo que me escraviza. Isso é liberdade. Liberdade é conseguir dizer não. Liberdade é conseguir dizer não para os vícios. Isso é liberdade. Liberdade não é fumar o que você quiser, fazer o que você quiser. Não, é você conseguir dizer não para coisas que te fazem mal. Isso é liberdade. Liberdade não é você atender todos os seus desejos, é você saber que nem todo desejo é bom. Só que como é que você vai saber isso se você não tem Jesus dentro de você?
E aí a Bíblia diz que quando nós viramos as costas para Deus, que é a fonte de vida, a fonte de luz, a fonte de tudo que é bom que existe, só nos sobra o contrário disso, a morte, a tristeza, a dor. E eu não estou falando que quando você anda com Deus você não fica triste, não dói, não, mas você tem Deus. A Bíblia chama esse virar as costas para Deus e para suas leis de pecado. E se Deus é a fonte da vida e eu me virei minhas costas para Ele, só me sobrou a fonte da morte. É por isso que nós falamos de inferno. Não é legal falar de inferno, estava mais legal antes, né? Quando a gente estava pulando. Só que o inferno é o lugar onde Deus não está, por isso que é um inferno. E não é que Deus é injusto, um ditador que faz virar churrasquinho do diabo quem Ele não gosta, não é isso. A escolha é minha e sua. Se nós viramos as costas para tudo que é bom, sobra o inferno. E tem gente aqui que está vivendo o inferno na terra, antes de ir para o inferno, porque se você não crê em Jesus, você vai para o inferno, cara. E não porque Jesus é mau, é porque você está virando as costas para Deus. Tem gente aqui que precisa sair do inferno. Jesus quer te dar uma vida nova. Ele quer levar essa alegria para dentro do seu coração, te transformar numa nova pessoa. É por isso que Jesus morreu na cruz. Eu e você merecemos morrer, mas Jesus foi e morreu no nosso lugar, a morte pelo pecado no nosso lugar. Por que Jesus morre na cruz? Porque Ele viu que eu e você, se dependesse de nós, a gente ia a passos largos para o inferno. Então Ele falou: eu não aguento mais ver os filhos que eu amo tanto sofrendo isso. E Ele desce do céu, se torna um homem e morre na cruz por mim e por você. E mais, Ele ressuscita. Ele falou: aqueles que crerem que eu morri pelos seus pecados, eu ressuscitei para dar uma vida nova, aqui na terra e no céu. A sua vida não vai mais ser um inferno aqui, e a sua vida não vai mais ser um inferno na eternidade, porque Jesus vai entrar nela hoje. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe porque você veio aqui. Amém? Por isso nós vamos orar. Tem pessoas aqui hoje que precisam sair dessa vida infernal e ter uma vida nova com Jesus. Eu quero orar por você. Se você é uma dessas pessoas, levanta a sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não tenha vergonha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quanta gente, não tenha vergonha. Você está lá no fundo. Deus abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ergue sua mão bem alta. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar juntos. E eu vou pedir algo para você. Você vai orar comigo, depois você vai voltar para o seu lugar e vai apontar o seu celular para esse QR Code ali. Por quê? Você precisa de Jesus, mas você precisa de gente de Jesus. E quando você entrar nesse QR Code, você vai cair num grupo aqui de igreja que a gente vai te fazer conhecer mais de Deus e mais das pessoas que andam aqui, para você ter uma vida nova. Porque às vezes tua vida está um inferno que você está rodeado de gente ruim. Talvez a tralha te trouxe para a igreja hoje. Cara, está pior que você e te trouxe para a igreja. Eu não sei, mas você precisa de Jesus e de pessoas. Por isso nós vamos orar para você ganhar Jesus no seu coração. Mas eu vou pedir depois para você pegar o seu celular e apontar para aquele QR Code, para você ganhar pessoas que vão te levar para o céu também. Amém, gente? Por isso você levantou a sua mão, repete assim comigo: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu virei as costas para o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de desobedecer às suas leis. Eu não quero mais a vida que eu estou vivendo. Eu quero uma vida nova, cheia da presença de Deus. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração, porque eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida nova e acesso à presença de Deus. Me cerca de pessoas boas que vão me ensinar mais sobre Jesus, aquele que me salvou, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto. Anjos dos céus estão fazendo festa, porque pessoas estavam mortas e ressuscitaram agora como Jesus. Por isso nós vamos celebrar a sua vida com mais uma música alegre.
Esse QR Code vai ficar aqui até o fim do culto. Inclusive eu quero pedir para a comunicação, pede aí pessoal da produção, para mesmo quando terminar o culto, o QR Code continuar ali. Faz silêncio aí, nós vamos encerrar esse culto. Presta atenção aqui, ó. Se você entregou a vida para Jesus, depois que a gente dançar, pular aqui, aponta o QR Code, que a gente quer te conhecer. Tá bom? Eu vou orar pela sua vida, a gente vai cantar mais uma música e você vai estar abençoado para ir para casa, beleza? Lembra de limpar o templo aqui no final, porque amanhã tem uma reunião bem cedinho. Deixa eu orar por você, não vai embora não. Senhor Jesus, abençoa o teu povo, Deus. Nós vamos festejar agora, e que as pessoas que te encontraram essa noite possam entrar nesse grupo, se sentir bem-vindas, mas mais do que isso, voltar semana que vem, e mais do que voltar na igreja, que eles vivam a igreja todos os dias, na sua presença em casa, Deus. Abençoa os teus filhos e nos traz uma semana cheia da sua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Aplaude ao Senhor, Deus é bom, que Deus abençoe a sua vida. Quem quiser adorar a Deus, adora. Quem quiser ir para casa, vai na paz de Jesus.